Estamos recebendo de forma remota, de forma virtual, ele que é médico psiquiatra, professor do curso de psicologia da INH, doutor em neurociência, José Mena, que veio conversar um pouquinho comigo e contigo sobre pandemia, tecnologia e saúde mental. Oi, doutor, muito obrigada pela tua presença. Tudo bom, Jordana? Tudo bom, pessoal que está nos ouvindo? Espero que seja um encontro que satisfaça a todo o público que está assistindo esse trabalho. Quero começar te perguntando se tem como a gente manter a saúde mental em tempos de pandemia. A gente passa já de um ano de pandemia, de isolamento social, distanciamento. Tem como a gente se manter em sã consciência? Interessante a pergunta, Jordana. Esse é um tipo de pergunta que não comporta uma resposta tipo sim, tipo não, né? Acho que é mais um convite para a gente falar um pouco para a gente pensar um pouco sobre saúde mental no momento de adversidade. O próprio conceito de saúde mental é uma coisa muito relativa, muito variada, muito distinta de acordo com o momento histórico em que a gente se encontra. Mas uma coisa que se considera bastante relevante é o fato de que situações estressantes, estresse é um conceito muito técnico, é um conceito muito usado na área da saúde, mas também é utilizado coloquialmente e os significados, de uma certa maneira, em alguns aspectos, se sobrepõem. Se sabe que o estresse, ele pode, sim, funcionar como uma espécie de desafio para a manutenção da saúde. Organismos expostos a uma situação de estresse, eles vão ter mais trabalho para manter um nível de equilíbrio entre as funções do que um organismo que não está sujeito a estresse. E, nesse sentido, nós estamos vivenciando um estresse bastante grande, né, em função da pandemia, isso é óbvio, não cabe se delongar sobre isso. E a gente tem eu vou usar de novo a palavra desafio, né? A gente tem esse desafio individual de encontrar caminhos para conseguir atravessar esse período, lidar com esse período do modo mais adaptado possível. Mas eu não sei se eu posso dizer mais do que isso, em diálogo com essa pergunta, porque esses caminhos são muito variados, né, Jordana? As pessoas têm repertórios distintos, as pessoas têm pontos fortes e pontos fracos diferentes, tem coisas que ajudam algumas pessoas, coisas que ajudam outras, assim. Eu me lembro, e aí citaria para finalizar a resposta a essa primeira pergunta, eu me lembro, e fica como uma sugestão, lá no início da pandemia, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde publicou um documento que é justamente isso, dicas para manter a saúde mental no contexto da pandemia. Se eu não estou enganado, 12 de março de 2020, tá? Um documento público, tá? De livre acesso na web. E ali constam em torno de umas 30 diretrizes, não há nada de muito novo nisso, são diretrizes que, de um modo geral, se recomendam em situações de catástrofes naturais, em situações de tragédias, tipo 11 de setembro, coisas desse tipo. Mas existe ali algumas coisas que são bem relevantes, por exemplo, limitar o tempo de exposição à mídia. Isso é uma coisa bem sabida, assim, se a pessoa fica em contato muito tempo ao longo do dia com informações relacionadas àquela situação estressante, isso pode atrapalhar na questão de saúde mental. E tem aí dicas relacionadas ao respeito com os profissionais de saúde, com tentar estabelecer contatos, ainda que virtuais, com os familiares, sempre que possível, várias outras pequenas sugestões, assim, de repente a gente retorna isso conforme for surgindo o nosso diálogo. Perfeito. O doutor falou sobre estresse, né? Somos também seres um pouco mais velhos, já temos uma carga de estresse, até a própria rotina. Eu quero saber agora um pouquinho
sobre as crianças, né, em tempo de pandemia, tecnologia, saúde mental infantil. Porque, doutor, todos os anos da educação, eles foram abalados, né, principalmente os primeiros anos, né, onde a criança ingressa na escola para começar uma socialização e se vê em um momento em que tem que ficar dentro de casa, com distanciamento, e aí se tem a exposição às tecnologias, né. Eu quero saber por que exatamente os primeiros anos, né, as primeiras classes de ensino foram mais afetadas do que, por exemplo, um aluno do ensino médio. Pois olha, ontem nós tínhamos tentado registrar essa entrevista, né? Eu estava até no outro ambiente, eu estava falando do meu trabalho remoto em casa. Hoje eu estou numa equipe do SUS em que eu trabalho, eu estou no horário de intervalo, a gente está conversando aqui. Mas desde ontem, um pouquinho antes de ontem, eu estava pensando nessa pergunta que nós já havíamos tocado de alguma maneira, e me chama a atenção uma coisa, Jordana, essa pergunta contém uma afirmação, né, de que as crianças, ali no início da idade escolar, elas foram mais afetadas. Eu, intuitivamente, eu me inclino a concordar com essa afirmação, mas eu desconheço qual é a fonte científica de onde ela provém. E isso é uma questão interessante. A gente trabalha muito com ideias que nos são apresentadas na mídia, na fala cotidiana, até por profissionais de saúde, essa questão tu pode me ajudar melhor qual o nome disso, essa coisa de todo mundo poder botar informação na rede, tu vais encontrar profissionais trazendo ideias a respeito de alguma questão técnica que, evidentemente, vão ser respeitados por aquilo que diz, mas tu vai olhar nos livros, vai olhar nos papers e tu não encontra uma base para aquilo ali. A gente tem trabalhado bastante isso em aula com os alunos de psicologia ali na INH. É um trabalho que a gente tem muito interesse no sentido de que os alunos aprendam a pensar, fazer um raciocínio clínico baseado em evidências científicas. O que é esse negócio de evidência? É assim, ó. Tu quer analisar se as crianças do primeiro ano estão mais afetadas na pandemia. Mas como é que tu vai analisar isso? Como é que tu vai estudar esse afetamento das crianças? Vai aplicar alguma escala para ver se elas sofrem mais ou menos? Tu vai comparar crianças de classe média, crianças de classe baixa, com crianças de classe média e crianças de classe baixa em momento anterior à pandemia, ou tu vais fazer um mapeamento dessas crianças e 4, 5 anos depois da pandemia, tu vai ver o que acontece com elas. Por uma questão lógica, esse último exemplo metodológico, que é tu fazer uma corte e tu ver o que acontece depois dessa intervenção, por uma questão lógica, não deu tempo disso acontecer. E estudos dessa natureza são estudos muito caros. Com o próprio contexto pandêmico, a gente tem uma redução na produção de trabalhos de campo que envolvem ir nas casas, fazer investigações. Então, assim, ó, eu não afirmaria que as crianças dos anos iniciais são as mais afetadas, embora me pareça que provavelmente sejam. Por que me parece que provavelmente sejam? Porque são menores. E as crianças menores têm menos recursos do que pessoas mais desenvolvidas. Quanto menor, mais dependente dos cuidadores. Isso é uma coisa clássica em psicologia, em psiquiatria, a ideia de que nós, seres humanos, diferimos de outros animais no sentido de que precisamos de cuidado dos nossos genitores, cuidadores, da nossa tribo, precisamos de cuidado por muito mais tempo do que os cachorros, do que os outros animais, do que os cavalos. Então, quanto menores, menos dotados de recursos. Um dos recursos que a gente pode mencionar é o recurso da capacidade da comunicação escrita, né? Crianças maiores, que já sabem ler, que já estão alfabetizadas, me parece, e parece a comunidade que pensa a saúde, estarão mais munidas de recursos até para as aulas online, para conseguir trabalhar de forma remota, para consumir alguma informação de modo não presencial, do que aquelas crianças menores. Nesse sentido, aí já entrando na coisa da... Posso seguir falando? Pode, claro. Dentro das coisas das tecnologias que tu mencionou,
e da crítica a respeito do que se sabe sobre isso. Tem um grupo, queria citar um grupo, tem 2 documentários bem interessantes, tá, da gente assistir, geralmente são boas portas de entrada para aquela pessoa que não está familiarizada, ler papers, artigos e tal. Um deles chama-se o documentário o Dilema das Redes, o documentário da Netflix. E aí tem um outro que agora me falhou, é um documentário de uma rede alemã, mas através dele eu conheci os trabalhos de um pesquisador lá de Seattle, o Dmitry Christakis, tá? Ele é um dos caras que estuda o efeito das tecnologias em criança. E ele tem um tipo de estudo, foi publicado, se eu não me engano, no JAMA, que é um dos principais jornais de medicina do mundo, tá? E é um tipo de estudo que a gente considera nível de evidência top. O que é isso? É uma meta-análise, uma revisão sistemática da literatura com meta-análise, ou seja, tu lê uma série de artigos publicados, usa um procedimento estatístico lá que dá para tu analisar todos eles juntos, como se fosse um só. Então, tu tem um número de pessoas enorme, vai ter 3.000, 4.000 pessoas para tu analisar um resultado, analisar um desfecho. E essa revisão trata especificamente do efeito das tecnologias sobre o desenvolvimento de uma habilidade, a linguagem. E ele vai trazer que os dados dizem respeito, essencialmente, a tecnologias não móveis. Tem poucos estudos com celular, com tablet, não deu tempo de se fazer isso ainda com alguma consistência. Mas analisando o que se tem, se observa que sim, há uma relação. Quanto maior o uso, já estou terminando, tá, Jordana? Mas a ideia é a seguinte: Tranquilo. quanto maior o uso também é uma coisa meio intuitiva, mas há um pequeno detalhe. Quanto maior o uso das tecnologias, mais se tende a ter uma relação com dificuldades de linguagem. Só que olha que interessante, estamos falando de uma relação. Não nos interessa só pensar se há uma relação ou não. Interessa pensar qual é o tamanho dessa relação. Da relação. Qual é o tamanho de efeito, é o termo estatístico que a gente usa para isso. E nesse estudo, o tamanho de efeito encontrado foi pequeno. Ou seja, parece que sim, para a linguagem, tu ficar só nas tecnologias pode atrapalhar um pouco, mas atrapalha a quantidade com que isso atrapalha é pouca. Se fala também da possibilidade de se usar as tecnologias para promover habilidades. E aí algumas coisas, assim, dicas bem práticas que são interessantes. A criança assistir, se expor à tela sozinha é uma coisa. Se um cuidador puder estar junto, isso já muda, parece mudar alguns desfechos. A outra coisa bom, aí deixa eu parar, vamos ver o que mais, assim, desculpa. Imagina. Algumas crianças, como eu falei, elas ingressaram ou não ingressaram, né, no ensino no meio da pandemia, né? Não ingressaram de forma presencialmente, mas sim de forma remota, de forma online. O processo de alfabetização, ainda que seja um processo universal, né, nos primeiros anos da educação infantil, ele é muito individual de cada criança, né? Cada criança tem o seu tempo, né? O que a gente escuta bastante falar. Estando em casa, né, onde a criança é exposta, como a gente estava falando, a muitas tecnologias, a muitas telas diferentes, é celular, é computador, é TV, como estimular aquela criança a manter aquela rotina escolar em casa, né? Porque é uma novidade. As crianças já crescem sabendo, você vai para a escolinha, ou algumas já vão na escolinha quando bebês e vão seguindo aquela rotina, né? Vão seguindo aquele caminho de escolinha, depois escola de educação infantil, ensino fundamental e depois ensino médio. Mas as crianças que estão em casa, que ainda não tiveram esse contato realmente com uma professora, com colegas, como estimular elas a dentro de casa trazer isso para a rotina? Trazer o que para a rotina, Jordana? Essa rotina, trazer para a rotina familiar, trazer para a rotina de casa, essa rotina escolar, né? Esse período de parar, estudar, ir para frente do computador. É uma coisa para a gente pensar, né? O primeiro desejo que me vem, te ouvindo, é que a gente pudesse ter um professor respondendo essa pergunta, né?
na verdade, não respondendo, pensando junto com essa pergunta, porque me parece que isso é um fenômeno que está em construção, e os modos de se lidar com isso estão sendo experimentados, estão sendo testados. A gente não tem uma pandemia com aula remota e telas, né? Em outras situações, tá, tudo bem. Aulas transmitidas pelo rádio, lá na época da gripe espanhola, tudo bem. Mas é diferente agora. Eu gostaria, a partir do referencial mais médico, o que eu gostaria de trazer para dialogar com o que tu trazes é a ideia da flexibilidade, da plasticidade, da capacidade de adaptação que as crianças têm, que é muito maior do que nós adultos. Eu seria otimista. Temos todos vivenciado uma série de dificuldades. Eu tenho uma filha de 7 anos e nós temos tido esses desafios diariamente, assim, de como lidar com essa realidade. Mas eu acho que a gente pode acreditar, e devemos acreditar, nas capacidades de as crianças se reinventarem em diversos contextos. Tem um autor chamado Michel Serres, um pensador contemporâneo francês, que tem um livro chamado Polegarzinha. É um livro anterior à pandemia, mas que ele vê com muito respeito e curiosidade a geração do polegar, que se refere às crianças que se comunicam, os jovens que se comunicam com as telas, né? Com os aplicativos de troca de mensagem. Ele vai dizer que, bom, com essa hiperconexão, tu liberou um monte de espaço do lobo frontal, que tu tinha que usar para algumas coisas, e partes do cérebro que tu tinha que usar para armazenar informação, e tu vai fazer outras coisas, que a gente não sabe bem o que são. Agora, eu não posso deixar de manifestar uma profunda preocupação nesse espaço, com um fato. Ontem tu brincaste comigo, não brincaste, tu perguntaste. Eu estava tinha saído de tarde, tinha ido comprar uns tênis para minha filha, no shopping. E aí tu dissesse, sim, porque agora ficou um tempo em casa, vai para aula remota, né? Estava em aula remota, agora vai para as aulas presenciais. Aí eu disse para ti que não, nós optamos, eu e minha esposa é professora da área da filosofia, da educação, nós optamos por ainda não levá-la à escola, por manter as aulas remotas, por estarmos percebendo que ela se adaptou à rotina, ela tem feito diariamente, a um tempo pequeno de aula, 1h30, tem uma manhã que fica um pouco mais, naquele mesmo horário, ela está familiarizada com aquilo, ela gosta de sentar, gosta de fazer os temas, então está funcionando. Eu gostaria de manifestar minha profunda preocupação com o fato de que esse experimento social que está acontecendo com o retorno às aulas, acontece numa condição em que os professores e os profissionais da educação não estão vacinados. Então, eu vejo como mais uma das violências que essa categoria profissional, que essas pessoas que trabalham, que esse ofício, as pessoas que exercem esse ofício, é mais uma das tantas violências que essas pessoas estão sofrendo no nosso país. Não é novo isso, né? Infelizmente, não é. E no teu dia a dia, doutor, nessa onda de tecnologia, né? Agora vamos falar um pouquinho mais da parte adulta, né? Daqui a pouco a gente retoma a falar das crianças. Como está sendo no teu trabalho, na tua rotina como médico também, como professor, a se adaptar, né? Porque ontem, vou falar aqui pro pessoal, a gente tentou gravar essa entrevista também com outras plataformas, diferentes da plataforma que a gente está gravando hoje, e eu até comentei contigo, né? Que anos atrás eu fazia uso das plataformas para conversar com um parente que mora fora, alguma coisa assim, pelo computador. E agora a gente tem um celular, né? Um aparelho celular que torna tudo muito mais prático. Mas nos vimos, quanto profissionais da imprensa também, a retomar aquele contato com o computador, com a webcam, né? Para realizar as nossas entrevistas remotas. Então, ontem a gente até teve uma divergência ali de plataformas, não conseguimos gravar e deixamos para o dia de hoje que estamos gravando a entrevista. Como está sendo para vocês também, profissionais, esse contato virtual, presencial, como está sendo essa rotina? Bom, eu vou trazer uma experiência, um relato bem pessoal mesmo, assim, tá? Tá sendo muito interessante, eu achei que não ia funcionar.
Logo no início da pandemia foram regulamentadas as consultas por telemedicina, telesaúde, né? E eu fiquei, eu e outros colegas temos ficado muito impressionados com o quanto, pelo menos na área da psiquiatria, da saúde mental, é plenamente factível. Tem alguns procedimentos médicos como o exame físico, né? É importante, precisa tocar o paciente, em alguns contextos precisa apalpar, precisa ver a pressão da pessoa. Só que em psiquiatria, essas situações, elas acontecem em quadros bem específicos. Não são quadros assim, ó, não é no mais das consultas, em situações especiais. Então, é plenamente possível, tenho achado plenamente possível fazer consultas à distância, e tem uma grande vantagem, né, que tu não gasta tempo com deslocamento, tu não gasta dinheiro com deslocamento. Tem algumas dificuldades, né, a questão da desorganização do espaço profissional, da mistura dos ambientes, do atravessamento, ele está atendendo, e aí bate na porta e pede para trocar o canal da televisão. Então, essas coisas fazem parte, mas me parece que as pessoas estão bem familiarizadas a isso e é possível levar a coisa do jeito interessante. Eu gostaria de citar, mas isso é estressante, né, Jordana? Tem um aspecto estressante esse tipo de comunicação. E aí, nesse sentido, tem um estudo super interessante que é de um pesquisador de Stanford, estou até com o artigo dele aberto aqui na outra tela, chama-se Jeremy Beilenson, ele é um psicólogo que trabalha com comunicação não verbal. E ele é autor de um dos primeiros artigos sobre saúde mental em tempos de pandemia, que saiu numa revista razoavelmente respeitada em termos de processos editoriais. O nome do artigo é Sobrecarga Não Verbal. E aí ele constrói na verdade, são ideias que eles põem, baseado em estudos anteriores, de por que cansa mais reuniões por Zoom. Ele vai dizer uma série de coisas, entre elas, olha que coisa interessante, observa, e quem está nos assistindo, observem o modo como o nosso enquadramento é realizado. O nosso enquadramento, ele fica entre o plano americano e o close, né, pensando em termos de cinematográfica, só que mais para o close, né? Geralmente aparece mais o nosso rosto e o nosso peito, que aparece menos nas reuniões por Zoom e nas reuniões por essas plataformas. O nosso cérebro, ele tende a entender esse recorte como uma proximidade que está além daquela área de segurança individual. Ele traz até o exemplo, olha que curioso, ele traz o exemplo de quando a gente entra no elevador, por que a gente baixa os olhos instintivamente, não encaramos quem está no elevador? Porque aquela proximidade não é entendida como algo natural. Então, se expor a reuniões por Zoom, por essa razão e uma série de outras que ele desenvolve no artigo, isso pode fazer com que nós geremos alguma ansiedade, geremos um desconforto, mesmo que inconsciente. Existe todo um campo de pesquisa sobre emoções inconscientes, e aí é um outro braço de pensamento. Mas essa tecnologia também nos desgasta. Eu citaria ainda um outro pensador, a gente tem trabalhado com os alunos ali na instituição, com as alunas, os alunos, que é um filósofo sul-coreano contemporâneo, o Byung-Chul Han, do Asenace, acho que já deve estar familiarizado, alguma coisa dele. É um cara muito interessante, autor da Sociedade do Cansaço, entre outras obras. Ele tem um texto bem recente, que saiu, eu acessei ele no El País, tá? Foi publicado em mais de um veículo, chama-se Reunião por Zoom, Teletrabalho e Depressão. Ele faz uma leitura muito competente da depressão que as pessoas vivenciam nesse momento histórico, e ele traz o vírus, ele traz a pandemia como um catalisador, um potencializador, uma espécie de espelho
que denuncia adoecimentos sociais dos quais já estávamos padecendo. É algo bem interessante, vale a pena ir atrás das coisas dele. Com certeza. Tu falaste de depressão, ansiedade, agora eu quero voltar um pouquinho ao assunto das crianças, porque isso também é um assunto que preocupa a saúde mental, embora muitas pessoas achem que deva se cuidar da saúde mental após a adolescência, início da vida adulta, não, né, doutora? A gente tem que cuidar desde quando a criança nasce, né? Desde o ambiente familiar até depois a sociedade aberta, né? As crianças que estão nesse confinamento, né? Confinamento estão isoladas em questão da pandemia, existe um medo, existe possibilidades dessas crianças futuramente ou brevemente desenvolverem transtornos psicológicos, ansiedade, depressão, coisas relacionadas à saúde mental? Existe o medo, se tem percebido isso na nossa vida de relação e na clínica, né, os colegas que atendem ou crianças, ou que atendem famílias que têm crianças, vão trazer isso, os professores percebem isso, né, nas escolas se fala. A gente fez um pequeno trabalho, tá, eu e minha esposa, um trabalho de muito pequeno porte, mas a gente fez uma pesquisa dentro da comunidade escolar, nos primeiros meses da pandemia ali, com um N muito pequeno, tá? Mas uma breve entrevista com pais perguntando se eles tinham notado diferença nos comportamentos das crianças. E, e a quase totalidade das famílias relatou que sim, as crianças estavam apresentando mais comportamento disruptivo, mais irritação, alterações de humor. Algumas pessoas relataram o surgimento de tiques, né? E o que fazer com isso é uma construção. Mas não dá para dizer que vai ter problema lá adiante, né? A Claro. resposta é sim. A pergunta de se há uma preocupação com o que possa acontecer. A gente não Uhum. pode esquecer da plasticidade, né? Eu quero trazer uma outra referência para dialogar com isso. Por favor. Tem um trabalho muito bonito feito aqui no Brasil que chama-se Territórios do Brincar. É um trabalho audiovisual, é um trabalho de pesquisa com viés antropológico, onde se faz registros em áudio e vídeo de crianças em todo o Brasil brincando. Então, tu vai ver os índios lá numa aldeia da Amazônia que preserva as tradições originárias, tu vai ver crianças num condomínio fechado, de asfalto, tu vai ver gente na favela. É um projeto que existe, há um filme já gerado com esse conteúdo muito bonito. Agora há pouco saiu um segundo filme, que é As Brincadeiras na Pandemia. Brincar em Casa é o nome. Colocando num site de busca vai se localizar. E é muito interessante porque como médico, como psiquiatra, como neurocientista, ou pelo menos tendo uma trajetória em neurociências, eu posso afirmar, eu tenho o desejo de afirmar que talvez uma das maiores potências em termos de saúde que se possa viabilizar às crianças, em especial num momento de tensão, num momento de guerra, como é esse que nós estamos vivenciando, é a brincadeira. Então, na dúvida, o que eu posso fazer para meu filho ter mais chance de ter saúde, sair bem dessa? É brincar. Quanto mais a gente puder brincar, quanto mais a gente puder viabilizar brincadeiras, provavelmente a gente não vai estar errando. Só que, por favor, isso não pode ser entendido como algo para os pais se sentirem culpados. Todos estamos muito cansados. É difícil brincar com as crianças. É difícil conviver, para muitas famílias é doloroso conviver durante todo o tempo em casa com pessoas que se via mais à noite. Assim. É um outro fenômeno dos nossos tempos. Acho que quando a gente puder olhar para isso com a luz da distância, a gente vai conseguir fazer formulações que a gente não dá conta de fazer hoje, né? Mas a brincadeira, ela é potente.
É muito importante. Falando em brincadeira, a gente tem duas faces da tecnologia, eu diria. Não sei se tenho propriedade para falar sobre isso, mas é uma pergunta que eu quero te fazer. As duas faces da tecnologia. A tecnologia mostrou que ela tem sim muitas ferramentas para educação, para alfabetização, para outros aspectos, para socialização também. Mas o que não substitui é aquela socialização presencialmente. Tu acha que pós-pandemia esse seria o início de um incremento de novas atividades e até que ponto a tecnologia pode influenciar negativamente nesse processo? É, não corta essa hesitação, tá, Jordana? Essa hesitação que eu mostro na pergunta, talvez seja a informação mais valiosa que eu tenha para dialogar com o que tu trazes. Mas, Jordana, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Tudo que a gente... todas as tecnologias podem ser usadas para uma coisa ou outra. Agora me veio uma lembrança da minha infância de caráter moral religioso. Eu fui educado num colégio religioso católico e eu me lembro, eu estava em sala de aula, devia ter o quê? Quinta série, quarta série, e eu me lembro da frase: a faca que também serviria para cortar o pão é usada para matar o irmão. Peço desculpas pela simplicidade da lembrança, mas eu acho que isso também pode ser transposto para o contexto da tecnologia. É claro que é uma maravilha as crianças poderem brincar. Esses dias eu saí com a minha filha, nós fomos fazer, não me lembro o que, aqui em Porto Alegre, e aí ela encontrou um coleguinha na rua, estavam os dois de máscara e tal, e aí começaram a correr e brincar, e foi uma alegria, uma alegria. Mas a gente não pode esquecer que a gente está num contexto viral. Eu estou aqui paramentado nessa sala, onde eu faço atendimentos pelo SUS, só que eu estou fazendo atendimentos remotos, e a gente usa os mecanismos, os equipamentos de proteção individual, porque essa sala é ocupada, por vezes, por outras pessoas. Mas todos os atendimentos que eu fiz hoje, acho que eu já atendi umas 10 pessoas, com exceção de uma pessoa que compareceu presencialmente, foram atendimentos por telemedicina, por chamadas de vídeo, por chamadas de áudio, porque há um risco grande de contaminação e há uma orientação dentro da saúde mental de, se possível, felizmente nós temos essa orientação para a gente conseguir proteger as pessoas e evitar o deslocamento o máximo possível. Agora, dentro dessa lógica do retorno às salas, bom, eu não sei se as pessoas estão informadas, e aí faço um convite a que busquem se informar de quais são as máscaras mais adequadas para prevenir as variantes do SARS-CoV, se as máscaras de pano são tão eficazes quanto as PFF2. Não são, não são. Mas será que as comunidades escolares estão apropriadas disso? Não sei. Muita coisa a gente ainda não sabe, mas o que a gente deseja é que fiquem as boas tecnologias e que possamos sair desta pandemia, desse momento que a gente vive, né, há mais de um ano, se não com metade, mas com um pouquinho de saúde aqui, bastante, né? A gente deseja bastante, né, doutor? Mas a gente sabe que a gente está num momento que tem muitas pessoas frágeis de saúde mental e a gente não culpa as pessoas. Tá todo mundo no mesmo barco, né? Uns mais para cima, uns mais para baixo, mas a gente deseja que a gente possa sair dessa pandemia, como tu falaste, né? Que a mesma faca que serve para alguma coisa serve para outra também. Então, que a gente possa ter essa visão. Eu sei que seu horário é apertado, está em atendimento hoje, mas eu agradeço imensamente por responder os meus questionamentos e por trazer também tanta referência ao nosso público. Eu que te agradeço, Jordana, agradeço o espaço, espero sinceramente que possa ter sido útil de alguma forma. Eu me lembrei, quando tu estavas finalizando, de um relato da esposa de um paciente que eu atendo aqui no SUS, e eu vou finalizar a minha participação com isso. Ela disse assim: doutor, aqui é uma pessoa que mora essa área onde eu trabalho é uma área
não central de Porto Alegre, uma área com muitos problemas sociais, de violência, econômicos, e ela dizendo, doutora, aqui os vizinhos estão tudo arrumando as lajes para poder tomar um solzinho em cima das lajes. A laje algumas casas não tem pátio, não tem área aberta, e a laje é o modo da pessoa poder se expor à luz solar, poder respirar um pouco. Então, me calou muito quando ela disse isso, e eu acho que a gente pode pensar muitas coisas a partir desse relato. Então, peço a licença para trazer esse relato como uma despedida, desejando saúde e paz para todos por aí.